Segunda, 29 de julho, as notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Centrais sindicais realizam semana de luta contra a reforma da Previdência. Liberar o saque de R$ 500 do FGTS não vai aquecer a economia e pode até prejudicar o trabalhador no futuro. Em Brasília, o DIAP apresentou um balanço deste primeiro semestre dos trabalhos realizados no Congresso Nacional. Nas votações, prioridade para as pautas de interesse do mercado. No Rio de Janeiro, o retrato da fome e da miséria que vem a reboque do desemprego. A FUNAI, a Polícia Militar do Amapá e a Polícia Federal investigam a invasão de um grupo de homens armados à aldeia indígena de Wayampi, em Pedra Branca, no Amapari, no Amapá, na madrugada de sexta para sábado. Foi o segundo ataque na mesma semana. Dias antes, o líder Emira Wayampi havia sido assassinado pelo mesmo grupo com requintes de crueldade. A primeira denúncia do ataque foi feita pelo vereador Jauarua Wayampi. Segundo ele, ocorreu uma invasão dos garimpeiros e, acuados e com medo de novas retaliações, os indígenas se refugiaram na comunidade vizinha Aramirã. Sobre esse assunto, o repórter Welson Kalinowski conversou agora há pouco com Kleber Busato, secretário executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Vamos acompanhar. A última informação também que nos chegou, por meio também dessa nota pública do Conselho do Povo Anhampi, é de que no domingo agentes da polícia estiveram no local, na aldeia onde teria acontecido então essa invasão, já não localizaram nenhum invasor, nem mesmo no local onde essas pessoas teriam se escondido. Os guerreiros Anhampi indicaram os rastros, né, dessas pessoas que teriam ingressado na mata e, de acordo também com essas informações, os agentes da Polícia Federal não foram atrás, enfim, disseram que não havia condições e estrutura para eles seguirem mato adentro no encalço desses invasores. O contexto que preocupa muito, porque outras terras indígenas têm registrado situações de invasão possessória, inclusive com loteamento, né, de terras, comércio de terras, como no caso, por exemplo, terra indígena Caripuna, do povo Caripuna de Rondônia, terra indígena Urueu-Uauau, também Rondônia, Arara, no Pará, terra indígena Pitereua, né? Também o registro de invasão de garimpeiros em outras terras, de forma muito generalizada, como na terra indígena Munduruku, né, no Médio e no Alto no Alto Tapajós, e também na terra indígena do povo Yanomami, em Roraima, né, onde, segundo também denúncias que o povo tem feito, são cerca de 20 mil garimpeiros já dentro da terra indígena Yanomami. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, cobrou hoje uma investigação sobre a morte do cacique Emira Wayampi. Segundo ela, o assassinato é trágico e condenável, além de ser um sintoma inquietante do crescente problema da invasão de terras indígenas. Em nota, o Conselho das Aldeias Wayampi denuncia que a terra foi invadida por não indígenas, que têm ameaçado os moradores da aldeia, e revela que aguarda o resultado das investigações da PM e da Polícia Federal. Também a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira cobrou, em nota, a imediata intervenção das autoridades para evitar novos conflitos na região. O jornal francês Le Monde, um dos mais influentes do mundo, publicou que a morte do líder indígena no Amapá
ilustra o desprezo de Jair Bolsonaro pelos primeiros habitantes do Brasil. O jornal, que se refere a Bolsonaro como líder da extrema-direita brasileira, reproduz declaração do senador Randolph Rodrigues, de que este é o resultado do desmantelamento de agências de proteção ambiental e terras indígenas. Para o britânico The Guardian, parece tratar-se de um projeto do governo visando a destruição dos povos indígenas. Artistas como o cantor Caetano Veloso cobraram das autoridades brasileiras proteção aos povos indígenas. Sou do 342 Amazônia e o grupo recebeu um grito, um pedido de socorro dos índios Waiampi que estão sendo agredidos e ameaçados por garimpeiros neste momento no norte do Brasil. E eu peço às autoridades brasileiras que, em nome da dignidade do Brasil no mundo, ouçam esse grito. No norte do nosso país, a comunidade Waiampi, a comunidade indígena Waiampi, corre risco. Um grupo de garimpeiros invadiu seu território, que é deles, por direito, e está acontecendo violência. Os líderes dessa comunidade estão entrando em contato com todas as pessoas que eles conhecem para pedir ajuda e que isso vá para o mundo, vá para o Brasil todo, para outros países, porque um genocídio está prestes a acontecer. Que isso possa chegar às nossas autoridades. Mais um genocídio está prestes a acontecer, mas pode ser evitado. O que a gente vai fazer? O que estamos fazendo agora? O que a gente já fez? Vamos nos unir, denunciar quem estiver no Amapá e tiver notícias e que tiver recursos para intervir. Escreva para a gente. O Brasil é dos povos originários. Nenhuma autoridade brasileira fez nada para intervir até agora. É fundamental que a gente fique atento e que a gente reverbere isso. E a gente espera que as autoridades brasileiras façam alguma coisa urgente. O comandante da Polícia Militar no Amapá, Coronel Paulo Matias, disse que, de acordo com as equipes no local, o corpo do líder indígena Emira Waiampi apresentava perfurações. O assassinato aconteceu na terça-feira passada, dia 23, mas a notícia só foi divulgada no sábado. Na região vivem 300 indígenas que foram orientados pela FUNAI a evitar qualquer contato com os invasores para evitar acirramento dos anônimos. A aldeia fica, o acirramento dos ânimos, A aldeia fica a 300 quilômetros da capital Macapá. Por meio de nota, a FUNAI confirmou a presença de invasores e o alto clima de tensão na região Waiampi. A fundação estima, com base em relatos de indígenas, que entre 10 a 15 não-índios, portando armas de fogo de grosso calibre, estão nas imediações da aldeia. Uma rebelião deixou 57 presos mortos, 16 deles decapitados, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. As informações são da SUSIP, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado. 2 agentes prisionais chegaram a ser mantidos reféns, mas foram liberados depois de negociação envolvendo policiais e promotores de justiça. A versão do governo paraense é de que o presídio foi palco de uma guerra entre facções criminosas. Segundo a Secretaria de Assuntos Penitenciários, a facção local, chamada Comando Classe A, divide o presídio com integrantes do Comando Vermelho. E esses últimos foram vítimas do ataque. É o maior motim do ano até agora no Brasil. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou que as declarações de Jair Bolsonaro sobre seu pai, Fernando Santa Cruz, revelam crueldade e falta de empatia. Bolsonaro disse que, se Felipe quiser, lhe contará um dia o que houve com o pai. O presidente da OAB acrescentou que, infelizmente, temos um presidente que debocha do assassinato de um jovem de 26 anos num comportamento estranho de quem se diz cristão. Felipe Santa Cruz anunciou agora há pouco que vai acionar Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para que ele esclareça o sumiço de Fernando Santa Cruz. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil repudia as declarações de Bolsonaro e anuncia que seguirá na luta contra qualquer tipo de retrocesso a favor de uma sociedade mais justa, livre e solidária. Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, militava contra a ditadura militar na Ação Popular Marxista-Leninista, quando foi preso em 1974 e levado para as dependências do Exército. Tinha 26 anos e nunca mais apareceu.
Foi a respeito dele que Jair Bolsonaro falou hoje, ao dizer que poderia revelar ao presidente da OAB o que de fato aconteceu com o pai dele. Em vídeo gravado pelo Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, Eusita Santa Cruz Oliveira, mãe de Fernando e avó do atual presidente da OAB, fala sobre o desaparecimento do filho. Eu dizia, o meu doce consolo, meu filhinho. Passam-se anos e o véu do esquecimento, baixando sobre as coisas, tudo apaga, menos da mãe no triste isolamento, a saudade que o coração lhe esmaga. Fernando Santa Cruz, desaparecido político desde 74. Nós procuramos ainda no começo, pensando que era uma prisão assim, que ele ia voltar, mas depois perdi a esperança. Sabia que não ia encontrar. Um país sobre ataque. Ataque à saúde, ataque à educação, aos direitos trabalhistas, aos direitos humanos. Ataque à liberdade de imprensa. A quem pensa diferente. Esse é o perfil atual de uma parcela do Brasil. De uma parcela xenófoba, homofóbica, preconceituosa. Um preconceito que atinge negros e negras, trabalhadoras e trabalhadores, pessoas simples, pobres, de periferia, indígenas. Sábado, o país recebeu a notícia da morte do cacique Emira Wanhapi. As primeiras informações indicaram que ele havia sido morto por garimpeiros que haviam invadido a terra. Hoje, como vimos, a repercussão nacional e internacional foi grande. Ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, quer legalizar o garimpo, fecha aspas. Para falar sobre a morte do cacique Emira e de sanha desenfreada e dessa desenfreada morte que está avançando sobre as demarcações de terras indígenas, o seu jornal recebe Margarete Pedroso, que é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Margarete, seja bem-vinda aqui ao seu jornal. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. E a primeira pergunta, Margarete, é que mais um indígena foi morto aí. A gente vê toda essa repercussão, né? Essa disputa de terras, invasões, garimpo ilegal, grilheiros. O que está em jogo? Quem que está bancando esse jogo, na sua opinião? Só corrigindo, grileiros, perdão, grileiros. Falei errado. Nós sabemos que a Amazônia é um território, né, em que desperta muitos interesses, um território rico. As terras indígenas protegidas, elas não podem ser exploradas e, por isso, evidentemente, há grandes interesses financeiros ali em jogo. Hoje, a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou muito clara de que o projeto de lei que ele pretende enviar ao Congresso Nacional é justamente para que não se demarquem mais terras indígenas e para que as terras indígenas hoje demarcadas possam ser abertas à exploração, inclusive exploração internacional. Então, acho que isso diz muito do que está em jogo aí, né, dentro dessa disputa pelos territórios demarcados dos povos indígenas. É um jogo pesado, mas quem que está bancando esse jogo? Nós imaginamos que provavelmente as grandes empresas mineradoras, né, o grande capital, que possa estar bancando esse jogo, que tem todo o interesse, não só nas terras demarcadas, mas também na exploração de minérios e desmatamento da Amazônia, né? Agora, as falas do presidente Bolsonaro servem de incentivo a grupos que tradicionalmente já cometem esses crimes ambientais? Sim, na verdade o discurso do nosso presidente da República é sempre tendente a esse, né, a pregar a violência. O discurso dele coincide justamente com o início do discurso dele de que as mineradoras seriam favorecidas, coincide com essa violência, então não é por acaso. Quando ele fala em liberar as terras demarcadas e critica a própria demarcação das terras indígenas e diz que ali não pode haver exploração econômica, isso que seria importante haver, abre espaço para violência. Tudo é muito coincidente. Isso é algo que vem se repetindo, não só dentro dos povos indígenas, mas
com vários outros grupos, né? O discurso homofóbico favorece com que mais a população LGBT seja morta, o discurso machista tem refletido aí nos números do feminicídio, a população negra tem sofrido também com o discurso em que diz que não há racismo no Brasil. Quer dizer, é um discurso de ódio que tem produzido resultado nesses 6 meses de governo e que nós temos visto aí que é, na verdade, a morte de todos os grupos vulneráveis nesse país. As pessoas se sentem à vontade para destilar esse ódio há uma contra permissividade, né, na violência, né? A violência passou a ser permissiva. Não é à toa que o governador do Rio de Janeiro fala que é para dar na cabecinha, e aí o número da violência policial também aumentou, né? A permissividade da violência dada por um chefe de Estado, isso é muito grave. Isso é muito sério e é o que nós temos assistido nos últimos meses. Agora, Margarete, como é que a OAB está se posicionando sobre essas situações, sobre esses casos aqui no Brasil? Bom, a OAB tem sido, inclusive, vítima, né, como instituição, justamente por estar se posicionando sobre todas essas questões delicadas. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, desde o princípio, desde janeiro, tem se posicionado fortemente com várias notas, várias manifestações públicas com relação a todas as ofensas em direitos humanos. A OAB estadual também, por meio de sua diretoria, também tem se posicionado, e a OAB federal também. E não é à toa que o ataque do Jair Bolsonaro vem justamente à instituição da OAB, porque fortemente tem se colocado contra todas as lesões aos direitos humanos, ao Estado Democrático de Direito e à defesa de toda a democracia de maneira geral, e contra esse estado de exceção que está se instalando dentro do país. Como é que a senhora vê esse ataque, na verdade, né, ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz? O ataque, na verdade, foi uma ameaça, né? Eu vejo como uma ameaça. O recado foi dado, o presidente Jair Bolsonaro não se colocou como um chefe de Estado, não se colocou como um detentor de um cargo público praticou um crime. A manifestação dele falando sobre o pai do presidente Santa Cruz nada mais foi do que uma tentativa de intimidação, não só contra o presidente Felipe Santa Cruz, mas contra a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Essa tentativa de intimidação está, né, dentro do seu discurso, quando ele diz que ele vai revelar como foi essa morte, como foi essa fala, né? Muito forte, a morte de um jovem de 26 anos. Deve revelar, né? A gente quer saber. Não, e ele foi uma pessoa que se posicionou o tempo todo contra a Comissão da Verdade, sempre disse que, na verdade, que a Comissão da Verdade era uma comissão que estava pretendendo perseguir militares, perseguir pessoas, né? Mas não vamos nos esquecer que nenhuma surpresa há nisso, né? Jair Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional, fez uma apologia à tortura, uma apologia ao torturador, e nada aconteceu com o então deputado, né? Então, é algo que já se espera dele. O que ele não pode esperar de nós, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, é que nós vamos nos intimidar. Isso é que não vai acontecer, muito pelo contrário. A defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das instituições, a defesa de um devido processo legal e das prerrogativas do advogado e das garantias dos cidadãos, isso é o que move a Ordem dos Advogados do Brasil e é isso que vai continuar sendo feito. Margarete, obrigado pela presença aqui. O seu jornal está de portas abertas para você voltar mais uma vez e comentar aí fatos importantes no nosso país. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Daqui a pouco, líderes da oposição exigem a saída imediata de Sérgio Moro. A gente volta já.
Um Congresso Nacional com foco nas pautas econômicas, um governo enfraquecido ideologicamente e sem base parlamentar, uma oposição organizada e pronta para resistir às pautas contra a sociedade. Este foi o retrato da política nacional neste primeiro semestre, segundo o tradicional balanço apresentado pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar em Brasília. A reportagem é de Welson Kalinowski. A análise de André dos Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, mostra um Congresso Nacional com foco quase exclusivo na aprovação de pautas neoliberais neste primeiro semestre. O objetivo, resgatar a estabilidade econômica de um país com 14 milhões de desempregados e cortes seguidos no orçamento. A gente tem aí a 871, que era a questão do INSS, que eles falavam que era necessário também porque fazia parte já de uma perna da reforma da Previdência. Nós temos a PEC, que foi aprovada em relação às emendas impositivas, que tem um viés político, mas tem, sobretudo, um viés econômico em cima disso, que é a liberação das emendas. Então, a gente percebe que a pauta econômica, ela tomou conta. André explica que, apesar de conseguir algumas vitórias na agenda do mercado, as promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, com as chamadas pautas de segurança e costumes, também conhecidas como pautas ideológicas, ficaram em segundo plano. A pauta do pacote anticrime, que foi inicialmente encaminhada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Homeschooling, que foi uma das pautas na área de educação, mais ali transitada pela própria ministra Damares, questão armamentista, ou seja, aquilo que ele não conseguiu através de decretos e de outros mecanismos que o presidente poderia ter usado ou usa para tentar impor a sua pauta. Isso foi até mesmo vetado pelo próprio Congresso Nacional. Estas pautas, segundo o André, foram barradas principalmente pela oposição, que mesmo em menor número, definiu estratégias de debate com as obstruções, chamou a sociedade e manifestações, além de votar em bloco. A oposição tem se preparado bastante para se contrapor a algumas questões que o governo vem impondo. Nesse quesito, a oposição, de certa forma, saiu vitoriosa. Segundo o especialista, o contraponto à boa mobilização apresentada pela oposição aqui no Congresso foi a falta de organização do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Um estudo apresentado pelo site Congresso em Foco demonstrou que a legenda foi apenas a 7ª colocada no ranking de fidelidade nas votações de pautas de interesse do Palácio do Planalto. O próprio recado que o presidente Rodrigo Maia deu ao seu correligionário, que é o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, durante o discurso de votação da reforma da Previdência. Ele precisa aparecer mais no Congresso Nacional do ponto de vista de uma negociação mais clara e mais aberta com os seus aliados de primeira ordem no Congresso Nacional. Então, isso demonstra a fragilidade que você tem num partido como o PSL, que é o partido do presidente da República, está em 7º nesse grau de apoio à própria presidência da República. Isso demonstra essa fragilidade que tem de articulação do Poder Executivo em relação a isso. O analista do DIAP lembra que no próximo semestre as pautas econômicas ainda serão prioridade do Congresso, mas com uma influência maior dos chamados stakeholders, os agentes estratégicos nas negociações. Na reforma da Previdência, que seguirá para a análise do Senado, mercado e os 3 poderes surgem como favoráveis à medida, mas terão que enfrentar a resistência da oposição e do movimento sindical, contrários e em constante trabalho de esclarecimento da sociedade, que segue dividida. Novas revelações divulgadas pela imprensa no fim de semana mostram a participação do procurador Deltan Dallagnol e do ministro Luiz Fux em palestras remuneradas para bancos, inclusive os que vieram a comprar a BR Distribuidora. Mas o comentarista João Caires chama a atenção para outra notícia, a que trata dos bastidores de uma delação do ex-ministro Antônio Palocci. A Folha de São Paulo colocou uma outra questão, que foi a delação de Palocci. O próprio Moro disse que as provas, não tinha prova, a delação dele era muito fraca, porque eles não tinham documentos que comprovassem de fato a delação do Palocci. Se o próprio Moro desconfiava que a delação não valia, inclusive essa delação premiada não tinha sido homologada, mas mesmo assim o juiz Sérgio Moro liberou o sigilo, e a gente lembra, foi uma semana antes do primeiro turno, para atrapalhar a campanha de Fernando Haddad. Foi liberada essa delação, que era para estar em sigilo, onde se mostrou
algumas coisas e criou toda aquela celeuma na imprensa, né? Gerou 9 minutos de matéria no Jornal Nacional, criando assim uma insatisfação na sociedade como um todo, ajudando o candidato Bolsonaro, ou seja, o ministro Sérgio Moro, né, atual ministro e na época juiz, fez de caso pensado. E sabemos que, confirmado pelo vice-presidente Mourão, Moro foi sondado para ser ministro de Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Então, fica a dúvida, será que ele fez isso de caso pensado para ajudar o seu atual chefe e com isso conseguir o cargo? Então, essas revelações do Intercept Brasil, independente ou não, a gente tem que ser checadas cada vez mais. E agora a gente percebeu algo estranho na postura do ministro Sérgio Moro. Ele quis destruir o que foi encontrado com o tal hacker lá de Araraquara, mas isso não pode ser feito, porque isso tem que ser feito com autorização do juiz que cuida do caso, não é o senhor Sérgio Moro que vai definir isso. Criou uma certa animosidade entre os juízes e tudo mais, inclusive entre a Polícia Federal. Ou seja, o Moro, ao invés de pedir para periciar o material para ver se é verdadeiro, pediu para destruir. Então esse era o momento certo, porque se periciar e constar que o material é verdadeiro, foi descoberto de forma lícita através da Polícia Federal. E mesmo assim, ele não quer conferir. Então, a ver isso, vamos ver como é que se desenrola. O que nós temos percebido, que independente de qualquer coisa, os diálogos realmente existiram. Soubemos do jantar do Barroso, ele confirmou, ainda disse, não falamos nada de Lava Jato, né? Como se a gente tivesse perguntado. Mas as coisas estão acontecendo de acordo com os diálogos e estão sendo confirmadas. Vamos checar o que tem esse garoto chamado hacker de Araraquara e o que tem o Intercept Brasil, porque as informações são gravíssimas. Um juiz agiu para condenar as pessoas, agiu em conluio com a acusação. Isso nem eu, nem você, nem ninguém pode aceitar esse tipo de conduta de um juiz. Isso é ilegal em qualquer lugar do mundo. Os ex-candidatos a presidente, Fernando Haddad, do PT, e Guilherme Boulos, do PSOL, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e o ex-senador Roberto Requião, do PMDB, divulgaram nota em que defendem a liberdade de imprensa e pedem o afastamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol de suas funções. De acordo com o documento, em qualquer outro país democrático do mundo, isso já teria ocorrido, pois está evidente que Moro não se comporta de acordo com a legalidade, insistindo em espantosos abusos de poder. Ainda conforme os autores da nota, as denúncias do Intercept se referem a fatos gravíssimos que merecem a apuração do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional através de comissão parlamentar de inquérito. O monitoramento aéreo permitiu que 15 baleias francas fossem avistadas no litoral catarinense. Na temporada que vai até novembro, os animais buscam as águas quentes de Santa Catarina para a reprodução e a amamentação de filhotes. As fotos mostram 6 fêmeas adultas, cada uma com um filhote. Também aparecem outros 3 animais adultos. A dupla mãe e filho estavam em Laguna e as outras baleias foram vistas em Ibituba. O planeta Terra atinge nesta segunda-feira o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Neste ano, a humanidade atingiu a data limite 3 dias antes do ano passado e mais cedo do que em toda a série histórica medida desde 1970. A partir de agora, recursos como água, mineração, extração de petróleo, consumo de animais, entre outros pontos, entrarão em uma espécie de crédito negativo para a humanidade. A estimativa é da Global Footprint Network, organização internacional que contabiliza o quanto de recurso natural é usado para as necessidades de um indivíduo ou população. O planeta entrou em déficit de recursos naturais em 1970 e desde então a humanidade tem consumido mais do que o planeta consegue regenerar. Nos últimos 20 anos, a data limite tem chegado cada vez mais cedo. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Variação de nuvens nesta terça-feira em São Paulo, com máxima de 25 e mínima de 15 graus. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 60% e índice ultravioleta alto. Em São Bernardo do Campo, sol entre nuvens, sem chuva. Máxima de 25, mínima de 15 graus.
Em Mogi das Cruzes, céu parcialmente nublado, mas sem condições de chover. Temperatura máxima de 27, mínima de 12 graus. E em Brasília, a terça-feira terá períodos de sol e nebulosidade, sem chuva. Máxima de 26 graus, mínima de 13. Vazamento despeja 40 mil litros de óleo diesel na Ilha Guarelo, território do povo indígena Cauescar, e parte da Patagônia chilena. A região é bastante habitada por mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos. A Marinha informou que conseguiu recuperar 15 mil litros de água poluída. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Investidores alertam que um Brexit sem acordo com demais países da União Europeia pode desencadear uma terrível recessão e tirar o protagonismo da Grã-Bretanha na economia internacional. A libra esterlina, que valia $1,50 na data do referendo em 2016, caiu para $1,23, o menor valor desde março de 2017. O novo primeiro-ministro, Boris Johnson, já declarou que, caso a União Europeia não ceda no pacto de saída, a ruptura ocorrerá sem acordo. Relatório da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos revela que houve abusos no órgão. Os desvios partiram de pessoas da alta cúpula, acusadas de comportamento sexual inadequado, nepotismo, represálias, discriminação, autoritarismo, entre outros crimes. Estados Unidos rejeitam proposta de inspecionar o programa nuclear do Irã em troca do fim das sanções. Em 2015, o Irã assinou adendo ao Tratado de Não Proliferação Nuclear para ter suas atividades nucleares monitoradas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Mas Washington quebrou o acordo unilateralmente e reaplicou sanções contra o país muçulmano. Depois do intervalo, sindicalistas preparam protestos contra a reforma da Previdência. Você vai ver já já. Deixa eu ler aqui as mensagens que vocês mandam para cá. O Clóvis Bruzundanga, agora eu acertei, hein, Clóvis, seu nome. Ele falou o seguinte: é inaceitável que os índios, verdadeiros donos de todo o território brasileiro, continuem a serem massacrados por invasores. A Marilúcia Lupe de Lima falou o seguinte: temos que proteger os índios. E o Felipe Leão Mansur Pinheiro falou o seguinte também, ó: mais do que nunca a frase socialismo ou barbárie faz tanto sentido. No final do jornal, no final do seu jornal, eu leio mais comentários que vocês mandam para cá pelo YouTube. Até daqui a pouco. Dois adolescentes, atletas de futebol de várzea da comunidade São Remo, zona oeste da capital, estão detidos desde o último dia 16, acusados de render, ameaçar e roubar uma mulher na região do Jaguaré. Presos enquanto esperavam a namorada de um deles voltar da igreja, na delegacia, os jovens foram reconhecidos pela vítima, uma policial de 37 anos que estava de folga. Ítalo Gabriel Carvalho e Arlailson da Silva, ambos menores de idade, negam as acusações. Para os familiares, as prisões foram arbitrárias. A reportagem é de Marta Raquel. Liberdade já! Liberdade já! Liberdade já! Liberdade já! Trata-se de um boletim de ocorrência totalmente eivado de lacunas. Não aduz com segurança
onde o veículo foi localizado e um número, ou pelo menos a altura do número tal. Então não dá para, é impossível a defesa trabalhar de forma correta nesse sentido, porque dificulta muito. Eu espero que o magistrado, com todas as provas trazidas pelo defensor, que ele pelo menos coloque para responder em liberdade. Estamos aqui para denunciar, estão prendendo nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos nas quebradas, certo? Quando você prende alguém injustamente, você está matando essas pessoas. Quando você nega direito à saúde e educação, está matando essas pessoas. Quando você nega a essas pessoas o direito de se aposentar, você está matando essas pessoas, certo? Eles que estão respondendo, que eles estão apreendidos, né? Eles deveriam estar em liberdade para responder isso. E o grande absurdo é esse, é o que vem acontecendo nas quebradas, certo? Tem vários jovens sendo presos de forma injusta, sendo forjados. Então nós estamos aqui para lutar contra essas violações de direitos. Eu estou aqui em prol desses meninos porque eu conheço a índole dos dois. E eles fazem parte de um projeto social, Escolinha de Futebol Catumbi, dentro da favela do Jardim São Remo, onde eu conheço a família de ambos e conheço o caráter desses meninos. Fica até difícil você falar o que aconteceu, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, eles não fizeram o que estão falando que eles fizeram. O depoimento deles é um depoimento montado, é um depoimento, se você for ver, que vai dizendo o seguinte, quer dizer, esses meninos que não dirigem, esses meninos que são menores de idade, então eles não poderiam ser pegos dessa forma, foram acusados de um roubo que eles nem sabiam por que eles estavam sendo acusados. Então, o que está escrito lá é a questão daquele que diz, né, que o policial tem boa fé, ele tem o direito de falar. Então, essa lógica do policial ter uma fala maior e ser considerada honesta, é isso que está determinando isso. Só que na primeira audiência com o promotor, o que aconteceu foi que esses meninos, o promotor viu eles e percebeu que alguma coisa está errada. Então ele pediu o geoposicionamento dos celulares e percebeu que, na verdade, esses meninos não estavam no mesmo lugar que acusaram que eles estivessem. E nós recebemos a informação de que o juiz do Fórum do Brás, onde ocorreu a audiência, manteve a internação de Ítalo e Arlailson. A decisão veio mesmo com a indicação de inocência dos garotos por parte da promotoria. Eles seguirão presos na Fundação Casa do Brás até o próximo dia 15, quando será realizada uma nova audiência. Ao contrário do que afirma Jair Bolsonaro, a fome no Brasil é real. Para mostrar essa triste realidade, a equipe do Seu Jornal visitou um dos bairros com menor índice de desenvolvimento humano na capital fluminense. Na zona oeste do Rio de Janeiro, uma comunidade de 50 famílias sofre com a fome e o desemprego. Nesta primeira reportagem, mostramos o total abandono do poder público e a fome que Bolsonaro insiste em esconder. Santa Cruz, Zona Oeste, Rio de Janeiro, um dos bairros mais pobres da cidade. Meu nome é Joyce, tenho 23 anos, tenho 3 filhos, uma criança de 2 meses, um menino de 3 e a menina de 7. Aí estou desempregada vai fazer 3 meses e a firma faliu. A fome que Bolsonaro não quer enxergar. A gente passa muito aperto aqui e é difícil. Senti meu coração triste, só começava a chorar, não tinha como dar de comer para meus filhos. No estado do Rio, pelo menos 1 em cada 6 domicílios vive um quadro de insegurança alimentar grave. A gente trabalha com reciclagem. Não tem emprego também, está desempregado, mas ele é prendeiro, profissional, é cabeleireiro, mas não acha, entendeu? Por enquanto não acha. E um pão de cada dia que ele mantém as crianças para poder botar as coisas dentro de casa é na carroça, que ele sai na carroça. Nessas férias que eles não estão na escola, é mais difícil dar de comer para eles? Sim, sim. É muito difícil, porque entendeu? Ele sai para trabalhar, mas tem vezes que tem, às vezes que não tem. Minha filha chegou, já pediu e não tinha para dar, entendeu? Então, para mim é muito difícil isso, entendeu? Uma mãe chegar, porque eu sei, porque eu já passei nisso na cidade, quando era menor, eu tinha pedido minha mãe também não tinha. Entendeu? Então, hoje em dia eu vejo o que minha mãe passou comigo, o que eu estou passando com meus filhos, porque isso é muito difícil. Meu filho chegar e pedir, mãe, eu quero um pão, não tem um pão. Mãe, eu quero um café, não tem um café. Então, para nós, que é mãe, é muito difícil. E eu chego a chorar quando não tem, entendeu? O presidente falou essa semana que ninguém passa fome no Brasil. Pior que passa.
é porque ele não vem conferir, pior que passa. Você já passou por isso? Já chegou nessa situação de não ter o que comer, ou não ter o que dar para seus filhos? Hoje mesmo é um dia. Hoje não tem nada? Não. Você, 5 filhos, sem ter nada para comer hoje? Isso. Desamparo, descrença, desesperança. Estamos todos abandonados aqui, jogados. Porque quando chega as eleições, todo mundo quer voto. Aí depois esquece da gente. A gente é obrigado a votar. Quando eles ganham, o que eles fazem? Dá as costas. Amanhã mostramos como a crise de moradia e o desemprego são entraves no combate à miséria. A reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, terá o segundo turno das votações no próximo dia 6 de agosto. Para pressionar os deputados contra a reforma, centrais sindicais programam uma série de atos pelo país. A reportagem é de Daiane Ponte. Nesta semana, centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo promoverão diversas ações contra a reforma da Previdência. Hoje, um abaixo-assinado contra a reforma foi colocado à disposição no centro de São Paulo, como explica André Camarosano, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Todas as regionais do nosso sindicato, desde a semana passada, já acumularam cerca de 9 mil assinaturas. Com essas assinaturas, nós vamos pressionar os parlamentares contra essa reforma, porque já foram feitas pesquisas e a gente sabe que a população está contra, nós somos contra também. Então é uma forma que nós arrumamos de pressioná-los para não votarem a reforma do jeito que ela está. Muitas pessoas que passavam pela banca armada na rua 15 de novembro viram a ação do sindicato e assinaram o documento. É o caso da Maria. Eu acho que não é os aposentados que estão falindo no Brasil. Tem muitas empresas grandes aí que não pagam os impostos. Eu acho que elas que deviam cumprir com a obrigação e não cobrar dos aposentados. O Moisés, que foi funcionário público por mais de 20 anos, também está preocupado com os rumos dessa reforma. A gente sabe que os rombos que foram feitos na Previdência não fomos nós que fizemos. E nós não temos que responder por uma coisa que não foi nós não somos assassinos. Não somos culpados de rombos que fizeram, entendeu? Quem fez eles põe na cadeia, mas não confisca os bens que as pessoas têm para repor aquilo que foi roubado. Infelizmente é isso que está acontecendo. O texto base da reforma, que já foi votado em primeiro turno em plenário da Câmara, apresenta aspectos que podem prejudicar e muito a vida dos trabalhadores. Para Douglas Izzo, presidente estadual da CUT São Paulo, muitos direitos ainda estão em risco. Tem questões aí que nós precisamos derrotar para que não tenha, para que o trabalhador brasileiro ele não tenha esses prejuízos, e é essa luta que nós vamos fazer ao longo do próximo período, nessa última semana de junho e a primeira semana de agosto. Segundo João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, é possível barrar a reforma atuando ao lado de parlamentares. Eu creio que é muito difícil a gente conseguir modificar os votos do primeiro turno para o segundo agora. O melhor mesmo, a estratégia será nós conversemos os senadores, porque aí volta o debate na Câmara. Mas para isso é importante a mobilização que as centrais sindicais organizaram para esse período, no mês de julho, continuar com o levantamento de assinaturas, manter as mobilizações nos locais de trabalho e participar de atividades que teremos em Brasília, com a Marcha das Margaridas e as manifestações dos professores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, promete a segunda votação do texto da reforma da Previdência para o dia 6 de agosto. E é nessa agenda que as centrais sindicais devem atuar para barrar a reforma. Muitas pessoas estão indignadas, mas não sabem os detalhes do projeto. Continuamos muito no trabalho das redes sociais, através do site Na Pressão. Então você que quer participar, além do abaixo-assinado, entre no site Na Pressão, mande um recado para os deputados. E dia 13 também o Dia Nacional de Paralisação no Brasil todo. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. E a luta por direitos humanos e democracia continua.